Júnior, The Economist, Brasil na capa da maior revista de economia do planeta Terra, a britânica The Economist. What Brazil can teach America? O que o Brasil pode ensinar para os Estados Unidos da América? Eu acho que a gente pode ensinar muita coisa para os Estados Unidos da América, viu, Júnior? Eles não sabem fazer feijoada, eles não sabem fazer churrasco, Caipirinha. eles não sabem fazer eles não sabem fazer caipirinha, eles não sabem. Nós temos muito a ensinar para os Estados Unidos, mas a capa traz um Bolsonaro satirizado, um viking tupiniquim, um cunhanon de uma teoria da conspiração a respeito de um rio que passa por debaixo de um condomínio em Brasília. Então, assim, é uma teoria da conspiração da extrema-direita, versão brasileira Herbert Richards. E claro que, né, a capa acaba sendo elogiosa no frigir dos ovos, e muito da movimentação econômica do Brasil nesse final de semana vai envolver isso, acaba sendo elogiosa ao Brasil, porque ela ressalta a importância de você ter instituições solidificadas e consolidadas em torno de um projeto de Estado e não de um projeto de governo. Tudo isso vai entrar na conta em 2026, mas ficou impagável a imagem de Jair Bolsonaro vestido de viking Cuianon. Júnior já vai dissecar o personagem principal por trás dessa maluquice, mas com uma cara pintada de verde e amarelo, um negócio grotesco. Enfim, tudo aquilo que faz mal para Bolsonaro acaba fazendo bem para o Brasil, porque tudo aquilo que faz bem para Jair Bolsonaro acaba fazendo mal para o Brasil. E esse foi um dos felizes casos no qual o mal foi projetado para cima dessa figura execrável que é o ex-presidente da República, Júnior. Everton, eu até troquei a luzinha aqui do LED aqui do meu estúdio, que tem as luzinhas aqui, porque tava numa verde, amarela, azul, aquela coisa toda. Eu pensei, vou botar uma luz vermelha agora para ser mais comunista aqui nesse momento de fala, né? Quem ainda não ouviu a entrevista que o Jamil Chad fez com o Jack Chansley, que é o personagem, que é o personagem que inspirou essa imagem do The Economist, de Bolsonaro, é aquele viking que sentou lá no Capitólio, na cadeira e coisa e tal. Que é um cara, que é uma figura, assim, pra lá de esquisita. Ele diz que tem uma. Ele é mais ou menos enviado e tem que expurgar os espíritos, porque tem um rio que passa debaixo do Capitólio que acaba influenciando os políticos, aquela coisa toda. O que chama atenção é porque. E vale a pena ouvir a entrevista do Jamil com esse personagem, porque pelo menos ele tem uma coisa muito melhor do que a gente, né? Ele é um personagem esquisito que não quer ir pra política, né? No Brasil a gente tem esse problema. Por exemplo, Zé Trovão foi pra política. Então, e não que não possa, eu acho que pode, todo mundo pode, né? Mas o cara falou assim, não, a minha missão ela é só espiritual, ela não é política. Que bom que ele resolveu não ir para a política dos Estados Unidos. Mas o que chama atenção é um jornal respeitado, é um jornal que não americano, é um jornal que é inglês, né? O Everton, que morou em Londres por um tempo, pode falar mais da importância que tem o The Economist no cenário dos grandes investidores mundiais, né? O quanto eles levam em consideração, e não é nenhuma, longe de ser, por exemplo, um jornal que seja comunista ou algo parecido. Não tem nem como a gente botar comunismo e The Economist no mesmo parágrafo, quem dirá na mesma linha. E, cara, mostra um pouco de como o grande modelo do mundo e está se acabando, né? Como os Estados Unidos da América, como o modelo, o sonho americano, ele está se desmanchando pouco a pouco. E eu ouvi esses dias num podcast desses, um alemão, analista político que fala português até razoavelmente bem, não vou lembrar o nome dele, acho que é Schenkel o sobrenome, e o que os Estados Unidos conseguiu triunfar no mundo por muito tempo porque nunca não tinha rival, e agora que começa a ter rival, começa a ter problemas. E a imagem do americano, ela começa a mostrar que as instituições americanas elas não são tão sólidas assim, que o sistema americano não é tão bom assim, e que os Estados Unidos têm diversos problemas como todo país do mundo tem.
E que às vezes nós não somos bons só na feijoada, não somos bons só no futebol, na caipirinha, nós somos bons também em instituições que mostram que a solidez de um regime novo, a gente não pode esquecer que nós estamos no maior período de democracia da história do Brasil. O Brasil até pouco tempo atrás não era uma democracia, e consegue, de certa maneira, servir de exemplo para o mundo. E, cara, é, a gente pode até em alguns momentos aqui falar sobre o quanto Alexandre de Moraes extrapolou em algumas coisas. Mas, acima de tudo, o quanto que as instituições brasileiras elas evitaram um golpe de Estado. Porque, cara, goste ou você não goste do Bolsonaro, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Tentou. E se ele conseguisse, ele ia perseguir as pessoas. Entendeu? Isso é fato. Tá descrito. Se ele não foi efetivo, se o golpe de Estado que ele projetou foi tão bem pensado e executado, né, quanto foi a sua gestão, cheio de preguiça, mal elaborada, paciência, é um pouco dele isso também. Mas mostra que as instituições sobreviveram e mostra que isso pode servir de exemplo para todo o mundo. Porque a gente não pode esquecer que figuras como o Jake Chansley ficaram na cadeia, tiveram perdão de Trump, mas Donald Trump não teve nenhuma implicação. A justiça norte-americana não conseguiu fazer com que Donald Trump, que também fez, em última instância, com que esse tipo de coisa acontecesse, fosse punido. Então, cabe sim esse elogio e mostra que o Brasil está atento. E aí, o chororô de muitos bolsonaristas é inevitável, mas a realidade é essa. Bolsonaro está servindo como uma pintura de camiseta, mas não do jeito que o Valdemar projetou lá com o Che Guevara. Pois é, Júnior, nós vamos ter ainda muitos desdobramentos com essa capa da The Economist, nós vamos ter o Brasil refletindo isso com calma ao longo do próximo mês, que é uma revista mensal, né? Então, isso ressalta a importância também de ocupar capa dentro de uma revista com essas características. E o Brasil já foi capa da The Economist algumas vezes, algumas capas icônicas, Cristo Redentor decolando como um foguete, depois caindo dentro da Baía de Guanabara, numa outra capa. Enfim, é muita coisa envolvida dentro disso, e ter Jair Bolsonaro como esse exemplo de um golpista mal sucedido acaba sendo bastante importante para o nosso país.